Olá, hoje nós estamos aqui no nosso programa Desafios da Saúde e a nossa entrevistada é a professora Juliana Ganito. Ela é diretora técnica da OptiDoc, que é um coworking odontológico e médico. Ela é graduada e pós-graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. É professora do curso de especialização em periodontia na fundação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e além de tudo isso, ainda é mãe, maratonista, e arrumou um tempinho nessa agenda super concorrida para estar aqui conosco hoje, contando a sua trajetória na sua carreira, até atingir esse estágio de sucesso profissional que ela se encontra hoje. Juliana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje e por compartilhar com quem está nos ouvindo a sua história, o que te levou para a odontologia, como que começou a sua trajetória na área da saúde. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, é um prazer estar aqui hoje, dividindo a minha história, né, com vocês, que bacana. Vamos lá, então. Eu sempre gostei, né, desde pequena eu sempre tive uma atração pela área da saúde, né, eu já falava desde pequena que queria ser médica, queria ser pediatra, e quando chegou no colegial, o meu dentista era um professor da USP, né, ele dava aula na faculdade de odontologia. E aí eu pedi para ele viu meu interesse, e aí eu pedi, será que eu poderia passar um dia, né, com o senhor na faculdade e tal? E ele falou, claro. E aí foi, assim, meio que mágico, porque quando eu entrei no prédio, né, da faculdade de odonto, lá dentro da cidade universitária, eu me vi lá dentro, né, e aí eu coloquei, assim, como objetivo, eu tenho que entrar e eu tenho que entrar nessa faculdade, né. E aí, enfim, graças a Deus deu tudo certo, né, e eu acabei fazendo a faculdade que eu tanto queria, e acabei escolhendo a profissão que eu realmente queria, porque eu falo que a gente escolhe muito cedo, né, a profissão e às vezes a gente se engana. E no meu caso, eu sou apaixonada pelo que eu faço, gosto muito, né, acordo feliz em fazer, né, em trabalhar, ir para o consultório, e além dessa parte, de ser dentista, de ter o consultório, eu também me atraí pela área acadêmica. Então, além de ter terminado a graduação, eu fiz uma especialização na área de periodontia, né, que é a área que eu mais gostava, e depois eu fui fazer o mestrado e comecei a andar por esse caminho acadêmico também, né. Então minha vida sempre se dividiu tanto no consultório, na vida clínica, no consultório, como na parte acadêmica, que eu estou até hoje, que eu sou professora do curso de especialização, lá da fundação da FOUSP, né. E do meio No meio desse caminho, né, de repente, já como um consultório montado, já tinha os seus pacientes, toda uma trajetória, e aí você, docente lá na Universidade de São Paulo, no curso de especialização, de repente você se torna uma intraempreendedora. Conta essa história de empreendedorismo, como que foi isso, essa virada na sua vida, como que tudo aconteceu? Na verdade, a minha prima, né, que é uma arquiteta muito talentosa, inclusive, ela tinha um imóvel já ali na República do Líbano, né, e ela, enfim, pensou no que fazer e teve a ideia foi dela, né, ela teve a ideia de transformar aquilo numa clínica e que ela pudesse alugar os espaços. E aí ela começou a pensar no coworking, né? Estava começando esse movimento de coworking em outras áreas que não a área da saúde, né? E aí ela falou: bom, para eu começar a fazer isso, eu preciso trabalhar com gente que entenda da área técnica, né? Então, se eu quero fazer um coworking médico odontológico, eu preciso ter alguém que me preste essa consultoria. E aí a gente sentou e
começamos a planejar, enfim, essa parte odontológica, né, de equipamentos, né, tudo que a gente achava bacana ter, né, num coworking, e oferecer tudo que fosse mais moderno, tecnológico, para quem fosse utilizar o espaço, estivesse lá sendo muito bem atendido, né. E então, a ideia revolucionária, né, foi dela, que foi muito bacana, porque a gente começou isso no meio da pandemia, né, foi em 2020 que a gente iniciou, e acabou sendo uma grata surpresa, porque foi um momento que vários profissionais se encontravam em dificuldade de manter custos fixos em consultórios particulares por conta da pandemia. E aí começou a procurar, né, uma outra alternativa, como, por exemplo, os coworkings, né. Então foi assim que tudo começou. Começou com a ideia da tua prima, foi a empreendedora, e você como uma intraempreendedora, trazendo ideias dentro do empreendimento dela, né? Para Exatamente. que o negócio tivesse um crescimento e uma prospecção efetiva. E o coworking na saúde, ele também é uma característica que veio para ficar, né? No começo, talvez os profissionais da saúde tivessem um pouco de dúvidas a respeito. Será que eu não vou ter o meu próprio consultório e eu vou atender num coworking? Será que isso realmente é uma alternativa, né? E conta um pouquinho para a gente como que tem sido essa experiência dos colegas em geral, depois eu quero fazer uma observação também a respeito. Então, você sabe que a gente pensou em tudo, né, ou pelo menos tentou não esquecer de nada. Então, por exemplo, né, eu sempre pensei nessa dificuldade, o dentista ele está acostumado a ter tudo, né, no consultório dele, tem tudo à mão, ele tem todos os equipamentos, ele tem o material de consumo dele lá, então isso era uma coisa que eu ficava preocupada. Eu falava com a Patrícia Maia, né, que é a empreendedora, eu falava para ela, olha, ninguém mais quer ficar levando malinha, levando, né, carregando o consultório nas costas para poder atender em outro lugar. Então a gente tem que pensar numa solução para que o dentista se sinta em casa, como se ele estivesse no consultório dele mesmo, e não sinta que está perdendo alguma coisa, né, em relação ao consultório particular. E aí veio a ideia dos lockers, né, então a gente resolveu montar vários lockers lá dentro, né, inicialmente a Patrícia até tinha comprado uns armários pequenos, eu falei para ela, você não está entendendo, o dentista tem muito equipamento, muito material de consumo, tem que ser um armário que vá do chão até o teto e que caiba muita coisa, né. Então, a gente tendo todas essas possibilidades e um consultório totalmente equipado, né, com ultrassom, baixa rotação, alta rotação, câmera intraoral, uma cadeira super moderna, né, equipamento que tem lá, que você pode oferecer para o seu paciente já fazer uma panorâmica, uma radiografia, uma tomografia, faz com que a pessoa se sinta, super bem assessorada ali, e até melhor, às vezes, que num consultório particular, onde ela não vai poder ter toda essa estrutura, porque você precisa de um investimento muito alto, né, para ter essa infraestrutura toda. A gente pensou até em laboratório de prótese, a gente tem lá um técnico, né, um laboratório que é super bom e funcional, porque você já tem o técnico ali para ir te ajudar num caso, olhar a cor que você vai escolher naquela prótese do paciente, se deu alguma coisa errada na peça, ele consegue resolver na hora ali para você com o paciente na cadeira. Então, uma série de facilidades que num consultório particular dificilmente você teria. Então, o que aconteceu é que os dentistas começaram a perceber, né, tudo isso e viram várias vantagens em relação, principalmente, a custos, né. E você usufruir de uma infraestrutura num lugar nobre como né, a gente está na Vila Nova Conceição, bem localizado, né, para atendimento de vários bairros ali perto, né. Se você fosse montar uma clínica, né, com tudo isso que eu estou falando, você precisaria de um investimento alto, e não só isso,
para você manter isso. Você tem, todo mundo, né? Ou tem congresso, ou tem curso, ou dá aula, né? Não está 100% do tempo dentro do consultório. E esses momentos que você está pagando por isso e não está trabalhando. Então, a gente sempre fala que tem a frase pay per use, né? Que é o que a gente usa no coworking. Você paga pelas horas que você está usando. Se você está usando, você está ganhando, né? Então, eu vejo que todo mundo está começando a enxergar mais, cada dia mais, essas vantagens do coworking. Eu posso contar aqui um pouquinho a experiência que eu tive. Eu, apesar de ter minha clínica, né, tinha uma paciente que ela precisava de condições de maior acessibilidade. E aí foi quando eu entrei em contato com a Juliana e fui lá conhecer. E foi o primeiro atendimento que eu fiz lá na Outdoc. E realmente eu gostei muito da estrutura, de todo o pessoal, que não é só a infra, né, mas tem todo o pessoal de apoio, desde a recepção, as ASBs, né? Então, assim, foi excelente a experiência. E aí aconteceu algo bem interessante, né? O esposo foi foi levar a paciente para atendimento, gostou muito e falou: Elaine, você pode me atender aqui, porque é super tranquilo, é mais perto para mim. E aí começou, né? Foi quando comecei a atender também lá na Outdoc, e estou muito satisfeita com esse resultado. Agradeço pela oportunidade de ter conhecido e de estar lá com vocês. Nós que agradecemos ter você lá com a gente, né, que é uma honra. E aproveitando para falar sobre, né, as ASBs, né, essa parte da minha responsabilidade técnica, né, foi um caminho, assim, bem interessante, porque isso era uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre trabalhei com auxiliar em consultório e sempre fui muito bem assessorada, né? E eu acho isso super importante. Eu sei que tem muitos dentistas que têm o hábito de trabalhar sozinhos, mas normalmente tem alguém que organiza tudo isso para eles, né? E eu fiz questão de treinar as meninas, né? As ASBs. Primeiro, a gente contrata ASBs que já tenham experiência e a gente faz um treinamento muito bacana com elas para que elas possam assessorar o doutor completamente, né? Então, toda a experiência, desde manipulação de material até arrumar o locker do doutor, organizar o consultório dele antes do procedimento que ele vai fazer. Então, assim, muitos dentistas já mandam os procedimentos que eles vão ter no dia, né? Eu vou atender, vou fazer restauração, depois eu vou fazer profilaxia, depois eu vou fazer endodontia, e as meninas organizam todo o consultório, ou seja, não tem diferença nenhuma do seu consultório particular, você se sente em casa, porque você está sendo super bem assessorado. As recepcionistas também fazem todo o trabalho de agendamento, cobrança, né? Tudo isso se o dentista quiser, né? É um serviço que é cobrado à parte, mas que mesmo assim, vale muito a pena se você fizer um paralelo com você ter que pagar uma pessoa, né? Você registrar um funcionário e ter esse custo num consultório particular. Então, tem N vantagens e comodidades. Então, você está falando o tempo todo, né, do dentista, mas é uma clínica também para atendimento médico, para atendimento de harmonização orofacial, e então, assim, tem muita coisa, acho que vale conhecer, e eu acho que é uma mudança realmente do mercado, porque é exatamente a sua fala. Quando você está trabalhando lá, você tem um custo, mas você está ganhando. Então, isso sai do seu custo. É diferente de quando você tem a sua própria clínica, que independente da sua agenda, ela está cheia de pacientes ou não, você tem alguns custos que são custos fixos e você precisa arcar com esses custos mensalmente, né? Então, é algo para se pensar. Às vezes as pessoas têm dúvidas. Será que eu deveria? Será que eu não deveria? Porque é algo muito novo, né? Mas isso veio para ficar. Para algumas pessoas é a melhor alternativa,
realmente na área da saúde. É por isso que eu acho, né, super interessante você ter uma consultora nesse sentido, né, Elaine? Como você pode muito bem nesse exemplo, a pessoa está na dúvida do que fazer. Será que eu abro um consultório? Será que eu vou trabalhar num coworking? Eu acho que uma consultoria cabe super bem aí, né? Para você direcionar o caminho, né? Dependendo do objetivo da pessoa. Mas o que eu ia te falar de outra vantagem que eu sempre vejo, né, e que na verdade é meu dia a dia lá, porque sou eu que resolvo os problemas, né? Quando você está no seu consultório e quebra um compressor, ou o auxiliar está com um filho doente, não vai poder ir, muitas vezes você tem que cancelar os atendimentos e ir atrás, né, para resolver. Como que eu vou fazer? Ou eu vou atender sem auxiliar, mas eu vou ter que chamar um técnico para ver o compressor, porque eu não tenho como usar a cadeira sem o compressor. E quando você está no coworking, primeiro, esse problema não é seu, né? Quem está alugando a sala, o que vai acontecer é que alguém vai te colocar em outra sala, né? Se deu algum problema naquela sala, você simplesmente vai pegar sua bolsinha, vai para outra sala que vai estar funcionando direitinho, e quem vai tomar conta disso, de toda a parte, né, técnica, enfim, a manutenção e todos os problemas, seremos nós, né? Quem está ali pilotando o coworking. Então, já é uma coisa também, é uma vantagem. Eu falo que você fica muito mais tranquila para exercer sua profissão e fazer aquilo que você mais gosta, né? Que é a odontologia, ou então, a gente não pode esquecer dos médicos também, porque eu sou tão apaixonada pela minha profissão que eu estou focando aqui no odonto, que a minha parte técnica é da odontologia, mas tem sim as salas que a gente chama de sala padrão e sala médico, tem sala para otorrino, inclusive com naso, fibro, com um monte de equipamento específico para otorrino, e agora está também entrando o lado para nutrólogos e nutricionistas, médicos que atendem na área de medicina esportiva, porque a gente está com uma balança lá de bioimpedância também. Então, quer dizer, tem para todas as áreas, né? As ASBs, elas obviamente ficam na parte odontológica, mas elas assessoram também médicos lá embaixo quanto a limpeza de sala e o que precisar ali, o que o médico precisar de uma atenção maior ali, né? E Mas voltando na parte de consultoria, eu acho que é super importante você ter um coaching, você ter uma consultora, para que ela, né, pese quais, você quer isso, quais são seus objetivos, quais são suas dificuldades, o que você quer, e eu acho que a gente tem muito a ganhar se consultando com alguém que tem essa experiência, né, Elaine? Eu acho bacana isso, acho muito legal, e temos você aqui para representar, né, ao lado da consultoria, dentro da odontologia. Obrigada, Juliana. E me fala uma coisa, com tudo isso, né, no coworking, você agora está também um pouquinho com a gestão, né? Porque, como você disse, esses problemas todos da gestão não são mais agora do dentista, porque é uma outra questão. Muitos dentistas têm uma dificuldade de fazer a gestão do seu próprio consultório, né? Então, lá, isso já vai ser realizado em grande parte por vocês, e você se tornou uma gestora dentro da área da saúde. E conta um pouquinho sobre agora essa experiência da Juliana, como que você se sente e se você ainda consegue tempo, né, para você diante de tanto trabalho, porque a gestão nos ocupa bastante. Compartilha com a gente. É verdade. Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo para a Patrícia Maia, né, que foi um divisor de águas, né, a Optidoc na minha vida, porque a minha vida sempre foi consultório e faculdade, né, e a partir do momento que a Optidoc entrou na minha vida, mudou muita coisa, né, porque eu acabei tendo esse outro lado do gerenciamento, né, da parte técnica, né, de responsabilidade técnica lá dentro. Mas você sabe que tem sido uma experiência muito gratificante, eu tenho gostado muito de fazer essa parte de gestão, né, e conviver com os colegas de uma outra forma, né, ajudando a resolver os problemas, né, e vendo a Optidoc crescer cada vez mais, né. A gente começou em julho de 2020, junho, julho de 2020, e agora já estamos indo para outras unidades, né. A gente já tem um imóvel em Higienópolis, que
futuramente será uma outra unidade, e mais uma unidade ali na República do Líbano também, mais próxima da Avenida Brasil, né? Então, a gente já vai para aí mais 2 unidades, então serão 3, é super gratificante ver o crescimento da Optidoc, e num momento tão difícil, né, que iniciou dentro da pandemia. A gente tem uma equipe super grande, eu sou grata por isso, é lógico que eu tenho muita ajuda lá dentro, tem o pessoal de marketing, tem o pessoal de vendas, tem as gerentes que me ajudam muito, né, com essa parte também de gerenciamento, e a própria Patrícia Maia, que a Optidoc é mais um filho dela, né, que ela tem 3, é o 4º filho, né, além dela ter outras empresas onde ela é arquiteta, enfim, a Optidoc é a menina dos olhos dela, então ela está ali super atenta e cada dia mais se dedicando, como toda a equipe. Então tem sido uma experiência maravilhosa. E você nisso tudo, falando um pouquinho agora da Juliana como pessoa, né? Como balancear a sua vida profissional com tantas demandas, nesse crescimento que vocês estão tendo nesse momento, além do atendimento clínico, continua como docente, e a Juliana, mãe maratonista, né? Como que fica tudo isso? Conta pra gente um pouquinho. Olha, é verdade. Eu tenho a minha paixão, que é a corrida, né? E eu tinha que dar um jeito de colocar ela na minha agenda, né? Mesmo que eu tivesse com todas essas funções. Acordo cedinho para poder correr, né? Falo que eu sou viciada em corrida. Esse ano, se tudo der certo, a pandemia não atrapalhar, eu vou fazer uma maratona em abril, que vai ser a maratona de Boston, né? E me faz super feliz essa endorfina toda. E eu sempre acho que isso me ajuda mais ainda na parte profissional, porque isso dá uma energia, né? Eu já vou trabalhar com outro pique, outra energia, cheio de endorfinada, né? A gente fala cheio de endorfina no corpo. E tem o lado mãe, né? E família que é maravilhoso, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, que é um amor, e a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Tem a parte, né, de hobby, tem a parte de trabalho e tem a educação, né, dos filhos, que é super importante, mas a gente dá um jeitinho, né, tem o pai que ajuda bastante também, meu marido é médico, mas a gente está sempre ali acompanhando ela, né, em todas as atividades, escola, clube e tudo mais, que é super gratificante. A gente tem a rotina, né, bem busy, né? Bem ocupada, com um dia bem cheio, mas feliz. Feliz e consegue colocar ali, às vezes, um dia mais corrido, outro dia falta um pouquinho, alguma coisa, parece que faltam horas no dia, mas a gente dá um jeitinho. E é isso que mostra uma história verdadeiramente de sucesso, né? Não é você ter só o lado profissional, mas é conseguir balancear o lado profissional com a sua vida pessoal e tornar tudo viável, né? E você faz isso muito bem, por isso que está aqui com a gente compartilhando como que você consegue, né? Porque muitos às vezes se perdem e acabam esquecendo de se cuidar, de fazer a sua atividade física, ou de ter tempo para a família, de ter um lazer. E se a gente falasse em lazer e você fosse indicar para nós, que você tem o seu lazer, que você já contou, você já vai até lá para a Maratona de Boston, né? Mas se você quisesse deixar uma dica de lazer para nós, um lugar para conhecermos, que você acha que é imperdível, o que você nos indicaria? Olha, eu acabei de ir para. Bom, primeiro tem que dizer que para ir para esse lugar tem que gostar um pouquinho ali de esporte, de andar, né? Tá sempre associado a caminhadas e gostar de natureza. Eu acabei de ir para a Chapada dos Veadeiros, que foi um lugar que eu amei, né? Fica em Goiás, né? Para quem vai de São Paulo, pega um voo para Brasília, né? E de Brasília para lá são mais ou menos umas 3 horas de carro. Mas é um lugar assim maravilhoso, com várias cachoeiras, com assim paisagens maravilhosas, trilhas, né? Que você tem que fazer umas trilhas para poder chegar nas cachoeiras, mas assim
é uma paz, é uma energia, né? Eles falam até, a gente anda por vários lugares que tem cristais, né? Porque teve a sedimentação de pedras e rochas que viraram ali cristais. Então, por isso eles falam que a energia do lugar ali é muito grande. Eu acredito, porque eu me senti super bem lá. Então, uma dica que eu daria é a Chapada dos Veadeiros, que é assim, apaixonante. Eu já fui para a Chapada Diamantina, na Bahia também, que é sensacional. Mas eu confesso que hoje em dia eu estou mais apaixonada pela dos Veadeiros. É porque você foi faz pouco tempo, né? É, acabei de Quando a ir. gente volta de um lugar maravilhoso, a gente volta já querendo ir de novo, não é assim? Exato, exatamente, é Normalmente. isso mesmo, é isso Isso aí. mesmo. E você tem tempo para ler? Tenho, inclusive ganhei do marido de Natal um Kindle que eu estava querendo para poder baixar todos os livros. Então, assim, normalmente é o que eu faço à noite, né? À noite eu faço uma leitura para dar uma acalmada, né? Porque se você fica ainda na internet, aí você não consegue relaxar e ter né, aquelas horas tranquilas de sono para começar o outro dia com toda a energia. E um livro que eu já tinha lido em português e agora eu estou relendo em espanhol é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, né? Que é um livro que eu acho sensacional. Ele fala de política, fala de vivência, fala de espiritualidade. É um livro que eu gosto bastante. E eu estou relendo em espanhol, que é a língua onde ele foi originalmente escrito, porque eu estou fazendo, também esqueci de comentar isso, estou fazendo curso de espanhol, arrumei um tempinho. É mais ou menos aquele dia de 48 horas, né? Exatamente. Mas é possível encaixar tudo. E a gente precisa fazer isso realmente. Procurar encaixar nos nossos compromissos os momentos que estão relacionados com o nosso aspecto intelectual, também o lazer, a descompressão, a endorfina, né, da Isso atividade mesmo, física, isso e tudo mesmo. isso reflete de uma forma direta no resultado profissional, porque senão você não tem ânimo, né? Você não consegue ir adiante. Mas, Juliana, eu te agradeço muito, fiquei muito feliz que você compartilhou conosco a sua história, Eu que esteve aqui agradeço. hoje, e vamos tomar um café lá na Outdoor quando eu te encontrar de novo. Isso mesmo, vamos Muito sim. breve. Obrigada, Juliana. Obrigada a você. E para Foi um, vocês, pra... Foi um prazer enorme. obrigada. E para vocês que nos ouviram, se gostaram da nossa entrevista, curtam, compartilhem e podem se inscrever no nosso canal também do YouTube, onde vocês têm essas entrevistas em primeira mão do programa Desafios da Saúde, sempre com entrevistados excelentes que trazem dicas para vocês que podem mudar a carreira e a trajetória da vida profissional de vocês. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite.